Você acorda no escuro sem saber se dormiu por minutos ou por horas, porque dentro de uma prisão antiga o tempo não passa. Ele apodrece junto com você. O primeiro choque não é a corrente no tornozelo nem a dureza do chão, mas o cheiro parado de mofo, urina, ferrugem e corpos esquecidos. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece usado demais, como se outras bocas já tivessem consumido tudo antes de você. Do lado de fora da grade, o corredor de pedra devolve cada som como um aviso, cada passo como uma ameaça, cada eco como uma promessa ruim. Você não vê o sol nascer, não sente vento de verdade e logo entende que seu mundo inteiro foi reduzido a pedra fria, ferrugem e espera. Prisões antigas não eram feitas para corrigir ninguém, e sim para esmagar o corpo, confundir a mente e lembrar quem tinha o poder. A fantasia moderna de uma cela limpa desaparece rápido quando você percebe que dormir, comer e aliviar o corpo acontecem no mesmo espaço. A umidade sobe pelas paredes como uma doença lenta. Entra na roupa, cola na pele e transforma cada madrugada em um castigo silencioso. E isso quando você ainda está numa cela comum, porque em muitos lugares o fundo do cárcere era bem pior do que qualquer filme mostra. Alguns presos eram jogados em buracos tão baixos que ficar em pé já era um privilégio impossível. Você começa a entender que o pior não é a dor aguda, mas a repetição. Porque aqui o sofrimento é desenhado para nunca terminar de uma vez. A fome chega cedo, mas a comida que aparece mal parece comida, e ainda assim você aprende a esperar por ela como se fosse misericórdia. Pão velho, caldo ralo, água suspeita, tudo servido sem cuidado, porque ninguém ali se importa se você enfraquece ou apodrece mais rápido. Depois de poucos dias, seu corpo muda de ritmo, seus músculos esquecem o movimento e até seus pensamentos começam a andar mais devagar. Mas a prisão antiga não atacava só pela fraqueza física, ela destruía algo mais íntimo, a certeza de que o amanhã ainda pertence a você. Quando você não tem relógio, calendário ou rotina confiável, sua mente começa a se soltar do mundo como uma corda gasta. E o silêncio nunca é inteiro, porque sempre existe um gemido distante, um ferro arrastando, uma tosse oca, um som que não deixa você esquecer onde está. Às vezes, o barulho pior é o das chaves, porque ele traz a esperança por um segundo e o medo logo depois. Nem toda porta que abre significa saída. Em muitos casos, ela só anuncia interrogatório, transferência ou mais humilhação. Você descobre rápido que a prisão antiga era um lugar onde o corpo continuava existindo, mas a dignidade era tratada como excesso. Em algumas cidades, bastava dever, desobedecer ou estar do lado errado de uma disputa para cair num lugar desses sem previsão de saída. Isso derruba outra ilusão moderna. Muita gente presa não era monstro, era apenas gente comum esmagada por sistemas brutais. E quanto mais comum você fosse, menos chance tinha de ser ouvido, defendido ou sequer lembrado do lado de fora. A prisão também tinha sua hierarquia invisível, porque alguns presos apodreciam em péssimas condições, enquanto outros ainda compravam pequenos privilégios. Se você tivesse dinheiro, podia conseguir palha seca, uma refeição menos cruel, talvez até uma mensagem levada em segredo. Se não tivesse, sobrava o frio, a fome e o aprendizado rápido de que a justiça antiga tinha pouco interesse em igualdade. O mais perturbador é que a cadeia nem sempre era o fim da pena. Às vezes, ela era só a sala de espera para algo muito pior. Você passa a temer não apenas o que acontece dentro da cela, mas aquilo que pode acontecer quando finalmente tirarem você dela. A incerteza vira instrumento de tortura por conta própria, porque o cérebro fabrica monstros piores quando ninguém explica nada. E então chega outra ruptura. Você percebe que o cárcere medieval ou antigo não era só punição, era espetáculo de poder fora dessas paredes também. Todo mundo precisava saber que aquele lugar existia, porque o medo de terminar ali ajudava a manter a ordem do lado de fora. Dentro da cela, porém, você não pensa em política, pensa no corpo doendo em posições ruins e na pele aprendendo o contato eterno da pedra. Dormir vira um acordo precário entre cansaço e desconforto, porque mesmo exausto, você nunca encontra uma posição que não castigue o corpo. Quando você finalmente cochila, um grito distante, uma porta batendo ou um rato correndo devolve sua mente inteira ao pânico. A sujeira não é detalhe de cenário, ela é personagem principal,
porque tudo encosta em você e nada realmente seca ou limpa. E o corpo humano, quando cercado por sujeira e fraqueza, começa a se tornar frágil de maneiras que hoje quase ninguém precisa imaginar. Feridas pequenas demoravam a fechar, resfriados simples poderiam piorar, e uma infecção comum encontrava ali o lugar perfeito para crescer. É aqui que outra expectativa moderna desaba. Não era preciso violência constante para quebrar alguém, bastava abandono sistemático. Dias assim esvaziam não só a força, mas a própria imagem que você faz de si mesmo, como se seu nome começasse a desaparecer primeiro que seu rosto. Sem espelho, sem conversa normal, sem rotina saudável, sua mente começa a vagar por lembranças antigas como quem procura uma porta secreta. Você pensa em comida de verdade, em lençóis secos, em céu aberto, e percebe que luxos modernos eram para quase toda a história miraculos raros. Mesmo assim, o ser humano tenta se reorganizar e alguns presos criavam rotinas mínimas só para não enlouquecer por completo. Um copo de água em determinada hora, um canto escolhido para sentar, uma marca na pedra, qualquer padrão vira resistência. Mas bastava uma mudança no corredor, um novo guarda, um preso retirado de madrugada para quebrar de novo essa falsa sensação de controle. E quando alguém desaparece, o vazio que fica pesa quase tanto quanto a presença, porque você nunca descobre o final daquela história. Em muitas prisões antigas, conversar com o vizinho através da pedra ou da grade era a única lembrança de que ainda existiam outros humanos. E ainda assim, essa companhia podia ser cruel, porque os sons do sofrimento alheio atravessavam a noite inteira sem pedir licença. Você percebe, então, que a prisão não isola só do mundo. Ela obriga você a conviver com a ruína dos outros até essa ruína parecer normal. E quando o horror se torna rotina, talvez esse seja o sinal mais assustador de todos, porque significa que o lugar já entrou dentro de você. Existe ainda outra quebra de expectativa. Algumas dessas prisões ficavam bem no coração das cidades, ao alcance de vozes, mercados e igrejas. Ou seja, enquanto você apodrecia num cubo de pedra, o mundo seguia negociando pão, tecido e notícias a poucos metros dali. Essa proximidade tornava tudo mais perverso, porque a liberdade não era abstrata, ela ecoava perto demais para ser esquecida. Em certos lugares, até a visita de um padre, escriba ou mensageiro podia parecer uma aparição, não por esperança, mas por quebra da monotonia absoluta. Qualquer rosto novo lembrava que o tempo ainda existia lá fora, e essa lembrança doía quase tanto quanto as correntes, porque o cárcere antigo não punia só com ferro e pedra, ela punia com o esquecimento, e ser esquecido talvez fosse a sentença mais funda. Você começa o confinamento temendo morrer lá dentro, mas depois de certo tempo passa a temer algo ainda pior, continuar vivo daquele jeito por muito tempo. E essa é a verdade que mais incomoda. Muitas prisões históricas eram máquinas lentas de diluir pessoas comuns até sobrar quase nada. Não havia colchão, assistência, banho quente, luz elétrica ou garantia de revisão justa, só matéria bruta contra carne cansada. E é por isso que você imploraria para escapar não apenas pela dor visível, mas pelo desgaste diário que vai apagando a vontade antes do corpo. Escapar significaria ver o céu inteiro outra vez, sentir um chão que não cheira a ferrugem e descobrir que respirar pode deixar de ser luta. Mas para a maioria esmagadora dos presos antigos, essa imagem era só imaginação, um luxo mental para suportar mais uma noite sem fim. No fim, a prisão antiga não era aterradora apenas porque feria, e sim porque ensinava, todos os dias, o quanto um ser humano podia ser reduzido. E depois de imaginar tudo isso por alguns minutos, você entende por que tanta gente imploraria para sair dali antes mesmo de perder a própria força.